Aí, tinha a turma do Globo News, né? A Pamela da RT ali no São Paulo, a gente comentou ontem, aquela matéria do Jornal Nacional, comentando, né, sobre o Gabinete do Amor. E aí o Otávio Guedes, ele ia fazer uma certa análise do que estaria por trás dessa estratégia do PT. E eu acho que ele conseguiu captar algumas coisinhas. Tá certo que tem uma grande cara de pau, que é o que a Pamela destaca, né? Saímos muito rápido do que chamavam de discurso antidemocrático para discurso antipolítica. Quando é direita, é ataque antidemocrático, né? É proibido, é crime, tem que meter na cadeia quando critica o parlamento. Quando é esquerda, não, aí é discurso de antipolítica. Notório é o fato de que não falam sobre o gabinete do ódio petista, né? Esse é profissional, organizado. Rapaz, tem site que você poderia rastrear IP, donos. Até já foram atrás disso, né? Mas não vai falar sobre isso hoje, não. Mas veja só esse daqui. Vamos ouvir uma parte. Não sei se a gente já ouviu todo, que depois ele começa a meio que se repetir. Os discursos, eles são iguais. Então, antes de analisar um por um, eu queria analisar com você ricos contra pobres. Não é discurso, é a essência do PT. O PT explica o mundo pela luta de classes, tanto que é a partir dos trabalhadores para se contrapor à ideia de patrão. Então, essa história de ricos contra pobres é a visão de mundo do PT, né? Isso é uma coisa. O que o PT está tentando resgatar é ser um discurso antissistema. Olha, eu sou contra o sistema. Qual é o sistema? O sistema é bilionários, bets, big techs e bancos, né? Não tem big tech, mas é bancos, mas também pode botar big techs. Então, esse é um discurso que o PT tenta retomar a bandeira de antissistema da extrema-direita. Agora, qual é o risco disso? Então, assim, rico contra pobre, a ideologia, a visão do mundo do PT, isso não vai mudar. Isso é dele. Está na essência, está na certidão de nascimento, que diz que é um partido que vem representar os oprimidos do sistema capitalista. Então, esquece. Rico e pobre é a essência do PT, a certidão de nascimento. O que está em jogo é a luta pela bandeira de antissistema, né? A esquerda, que está no poder há mais de 3 décadas, pelo menos, voltar a ter um discurso antissistema, que hoje é da extrema-direita. Qual é o risco disso? Esse discurso antissistema, ele resvala num discurso antipolítica. E quando se tem o discurso antipolítica, historicamente no Brasil, quem chega ao poder são os militares ou a extrema-direita, nunca a esquerda. Nunca a esquerda chegou ao poder com um discurso antissistema. Então vamos ver, eu queria voltar ali. A esquerda nunca chegou ao poder com discurso antissistema. Como é que Lula chega ao poder? Baixando a cabeça, cartinha para o povo, Zé Alencar de vice, Henrique Meirelles do Banco Central, traindo toda a esquerda brasileira, deixando de ir para o Fórum Social Mundial para ir no Fórum Econômico Mundial. Vai lá, Folha de São Paulo. Tá lá no Atlas, isso em junho ou julho de 2023 tem essa história. Mas abre aí o site da Folha de São Paulo, abre a Biblioteca Nacional, pesquise Lula, crítica, Fórum Econômico Mundial. Eu achar várias matérias da época ali. 2003, janeiro de 2003, onde petistas graúdos esperavam que Lula desse uma banana. Porque, inclusive, durante a campanha de 2002, o Soros fez campanha contra o Lula. E aí o Lula vai beijar a mão do Soros, né? É assim que o Lula chega ao poder. Deixando claro que ele é do sistema. Ele é do sistema. Ele é do sistema. Nenhuma força antissistema de esquerda existe nesse país hoje. Nenhuma. E olha o que o PT está percebendo? Que o caminho é exatamente isso. É o antissistema, porque o povão não aguenta mais. Aí, curiosamente, já está pronto. No mês de junho, o que a gente meio que comentou no Atlas, né? Vai ter um capítulo que eu nomeei. Cadê? Assim, ó. Eu nomeei de O Prelúdio da Sétima República. Eu falo assim, a Sexta República caiu. A sexta é essa última que começa, a redemocratização. Estamos chegando ao fim. Aí eu começo falando, é hora de dar tchau para FHC, discutindo sobre, cara, tem que esses dogmas que regem a sociedade brasileira já envelheceu, não dá mais. 2.
Existe um outro caminho. Não precisa seguir só por esse. Aí falaremos sobre isso. Aí eu venho, ó. Os no plural, antissistema e o futuro. Porque o futuro aponta para isso. Aí eu comento sobre corações se abrindo, que eu sinto que isso... Eu vejo isso acontecendo. A quantidade de pessoas que vêm procurando, acho que é a prova disso. Depois... Não, na verdade, antes tem os novos caminhos de Eduardo, mostrando alguns posicionamentos que Eduardo veio tendo, que eu achei bem interessante. No final, a briga do Trump com Elon Musk. Também acho que marca esse momento. Então, tá aí. A Globo sabe isso. E ela tá preocupada com o quê? Esse caminho, beleza. É apelo popular. Mas existe um risco deste discurso, inclusive, ser capturado no meio do caminho pela direita e se virar contra o próprio Lula. Então, tô fazendo uma aposta. Tá fazendo uma aposta. Se bem trabalhado, esse discurso pode cair na mão da direita. Porque a direita, por essência, é antissistema. E aí? Eu vou mandar o vídeo completo do Otávio Guedes, porque depois vai começar falando, ele mostra as preocupações dele, do antissistema, da antipolítica. Só um parênteses aqui bem rápido sobre a Globo, né? Globo lucra mais durante o governo Lula. Estou chocado. Eu estou chocado. Assim, eu jamais esperaria que isso fosse acontecer, né? Que a Globo ia ganhar bilhões, né, no governo Lula. Quem poderia imaginar, né, Vinícius? Quem? Nossa, quem poderia imaginar? Aí a mesma Globo, que tá falando sobre isso, é com o Otávio Guedes, ele tá mandando aviso, ó. Ataques ao Congresso são inaceitáveis. O parlamento não é imune a críticas, mas ele tem legitimidade e papel essencial na solução dos problemas. Beleza, né? Menos mal são ataques. O que está sendo feito nesses vídeos com inteligência artificial, disparados em massa, né? Um negócio assim meio robotizado. Aí que vem o que eu falei para vocês na introdução. A turma do bastidor teve com exclusividade acesso, né, a um conteúdo que está circulando entre os petistas graúdos, que está ali, né? A ofensiva petista nas redes. Saiu ontem. O PT preparou uma ofensiva digital para alavancar a popularidade de Lula e atacar o Congresso na linha do conflito pobres versus ricos. Circula entre membros do partido uma campanha publicitária prevista para estrear na próxima semana. O bastidor teve acesso com exclusividade ao conteúdo. O documento distribuído pelo alto escalão petista tem 28 páginas. Nele são descritos os objetivos da campanha digital e orientações sobre sobre os discursos da oposição que devem ser desconstruídos e de que maneira isso deve ser feito. O slogan será: você cresce com o Brasil, a figura central será o Lula. O partido traçou um plano de ataque e defesa contra adversários políticos nas redes sociais. O mote da nova campanha será justiça tributária, mas os principais alvos serão o que a legenda chama de extrema-direita, além de parte do Congresso. O espírito é o mesmo dos vídeos pela taxação dos BBBs, bilionários, bets e bancos, que vêm sendo divulgados desde semana passada. No documento, o partido afirma que é preciso fazer a defesa do imposto de renda zero para quem ganha até R$5 mil por mês e da taxação das bets como formas de tributar os mais ricos. A ofensiva vai enfatizar que é uma disputa pelo orçamento entre o governo e a extrema-direita. O texto afirma que os principais objetivos são pressionar o Congresso a aprovar medidas de interesse do Planalto e engajar a militância de esquerda. Embora não tenha assinatura da SECOM, o Sidônio, marqueteiro do PT, foi consultado. E o bastidor termina falando que foram definidos 3 públicos-alvos para a campanha. Então você vê que o negócio é estruturado. Base lulopetista. E o que é que eles querem falar para a base, para a militância? Conteúdo e argumento para defender as medidas governistas. Colocar a militância a par do que está acontecendo e municiar com informação. A direita tem isso? Se dependesse do Eduardo Bolsonaro, tinha. Ele comenta sobre isso no CIPEC, né? Existe a fundação do PL. O que foi feito aí nesses anos? O que foi feito, da Lima, nesses anos, hein? Segundo grupo, a classe média desencantada, que quer ver resultado no bolso. E terceiro, as classes D e E, que são beneficiadas por programas sociais, mas vulneráveis à desinformação. E somado a isso, o PT ainda está, né, dando suporte jurídico a influenciadores que apoiarem a campanha. Não só agora. O foco principal é nas eleições.
O PT vai dar suporte jurídico para blogueiros e influenciadores digitais que apoiarem a campanha que o partido vem desenvolvendo nas redes sociais para tentar convencer a sociedade de que o governo Lula está empenhado numa batalha contra os ricos e em defesa dos pobres. O partido e a Fundação Perseu Abramo decidiram lançar o projeto Pode Espalhar, voltado à formação de uma rede articulada de influenciadores digitais alinhados com o governo do presidente Lula. O presidente da Fundação, Paulo Okamoto, afirmou que será formada uma equipe de advogados e orientadores, especialmente durante o período eleitoral, para garantir a segurança jurídica dos militantes. Aspas. Vocês podem dizer, o governo do Lula é um governo que eu gosto, isso não é campanha antecipada. Se precisar de advogado, vocês podem acionar nossa rede que vamos tentar providenciar orientação ou defesa, garantiu Paulo Okamoto. 2022? Rapaz, não vem nem alguém perguntar se estava tudo bem, para dar um tapinha nas costas. É só e-mail atrás de e-mail. Né? Sem você é de direita, é só notificação atrás de notificação. E aí, né? O tratamento é diferente. O PL tem mais fundo partidário que o PT. E Duda Lima não conseguiu fazer nada similar a isso. Por que eu falo dele? Porque tá na mão dele. Porque está na mão dele. Duda Lima, eu vou te encher o teu saco, cara, dia sim, dia também. Aí, né? Você compara a diferença. Eduardo tá tentando tirar uma coisa do papel, fazer uma coisa mais organizada. Mas fica difícil, né? As preocupações do pessoal no final do dia é só eleger. É só a máquina de eleição. A turma chega assim, ó, você tem Bolsonaro, vamos sugar de Bolsonaro até quanto dá e depois a gente resolve. Não tem uma preocupação real assim, ó, cara, vamos melhorar o Brasil? Vamos tirar o Brasil de onde ele está hoje e levar para um lugar melhor? Vamos criar realmente assim um grupo estruturado, com início, meio e fim, com ações reais, sabe? Com formação de base real, não só base de eleitor, mas até uma base de militância mais organizada, sabe? Uma base intelectual, uma verdadeira formação. Pro cara que entrar, vereador, deputado, saber minimamente o que fazer. Ajudá-lo na hora de montar uma equipe de assessores, o que fazer, deixar de fazer, aprender com os erros que já foram cometidos e com aquela vivência que você tem aí, né, diversos parlamentares que já estão no seu segundo mandato, terceiro mandato, que são direito e sabem o que é ser direito nesse país. Mas não, né? Isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Enquanto os petistas fazem a festa, tem apoio jurídico, os bolsonaristas recebem um aviso. Inquérito que mira bolsonaristas será mantido porque fatos se multiplicaram. Então, ano que vem o petista joga com ajuda jurídica. E ano que vem é o ano que os bolsonaristas jogam com a justiça na cola deles. Já se preparar, pensar, né? Relembrar como foi a última eleição, os acertos, os erros, como se blindar de algumas coisas. Não vai ser impossível se blindar de tudo. E é isso, né? Sobreviver. Sobreviveremos. E aí, o nosso amigo Danilo Thomas diz, né? Quem mais ataca o direito social no Brasil não é o Congresso, mas o Supremo, de quem a esquerda se tornou paquita. Gabaritou, né? A esquerda brasileira realmente virou paquita da Suprema Corte.